de nome de chorão, mas só sabe quem sofreu Jeremias, quem já estudou a história de Jeremias, sabe o quanto ele sofria. Deus chama Jeremias para uma missão muito árdua. Hoje as pessoas têm um estereótipo de profeta, de viver de camarote, de status, trazendo revelações, profecias, sendo paparicados e etc. Mas Deus não chamou a gente para isso não, viu? Quero deixar bem claro. Os profetas de antigamente sofriam na pele, e nós ainda hoje sofremos. Querido, às vezes nós vamos orar por pessoas, você já teve essa experiência, como eu estou dizendo, você vai se identificar. Às vezes nós vamos orar por pessoas que a gente pega toda a carga dela, a gente fica mal. Certa feita eu fui orar por uma pessoa, e eu fui sozinha e fui de carro. Creia, no bairro que eu morava, conhecia todas as ruas, eu fiquei perdida, rodando as ruas sem saber como sair. Tão perturbada estava aquela pessoa que eu fui na casa dela orar, oprimida, deprimida, que eu recebi uma carga tão grande, que eu fiquei assim, eu não sabia como sair daquela rua para chegar até a minha. Eu fiquei rodando assim, até o tempo que eu paro meu carro, coloco a mão na minha mente e digo: Senhor, tem misericórdia. Eu repreendo toda a seta maligna que está tentando vir de contra a minha vida. E às vezes é assim. Às vezes você vai orar por alguém que está possesso, você começa a sentir o teu ambiente pesado, aquela atmosfera, aquela coisa querendo uma impaciência, uma irritação. Repreenda em nome de Jesus, porque o mal não pode nos tocar quando Deus de fato está se manifestando, Ele mesmo traz a luz. Amém, queridos? Então, Jeremias, no capítulo 18, o Senhor ministrou muito ao meu coração. E quando o Senhor trouxe essa palavra do oleiro, da olaria, do profeta, o Senhor ensinando, o Senhor me fez lembrar que foi a tese, do meu curso de teologia. Foi quando eu desenvolvi toda a introdução, explanação e fechamento dessa palavra. E Deus me revelou algo muito profundo dentro dessa palavra, lendo Jeremias capítulo 18. Diz assim, eu vou ler para você poder entender e depois a gente faz um resumão, porque realmente é extenso. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a palavra do Senhor, não é a palavra do profeta. Quero deixar bem claro para você, o profeta recebeu uma mensagem do Senhor, dizendo para ele: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Diga, se for possível, ouvir as minhas palavras. É isso que Deus quer que eu e você ouçamos as suas palavras, que vêm através do profeta. E desci, olha só que coisa. Primeiro veio uma ordem, agora veio uma obediência. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, e ele tornou a fazer outro vaso. Entenda a palavra do Senhor. Ele fez outro vaso com o mesmo barro. Não é isso que diz a sua Bíblia? Ele descartou aquele barro? Ele pegou outro? Não, ele pegou o mesmo barro e fez um outro vaso. Vamos continuar? Conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ou casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Queridos, eu acho muito profundo, porque o profeta Jeremias escreveu exatamente o que lhe acontecera. Ele recebeu uma ordem de Deus. Deus estava tratando com Israel, e Deus é um Deus muito detalhista. Talvez você não conheça Deus assim, dessa forma. Você descreve Deus como um carrasco, como alguém que impõe, como alguém que determina. Não, Deus é um Deus que Ele dialoga conosco. Você crê nesse Deus que fala com você, que entende as suas necessidades?
necessidade, que entende as tuas fraquezas, que vê as tuas deformidades, mas tem interesse em restaurar, em renovar, em fazer melhor. E a Bíblia diz que Deus faz o profeta Jeremias descer para ter uma experiência, não teórica, mas prática. Vai lá, Jeremias, desce e observa. Eu quero que você apenas observe. Você vai ver e tira a lição disso. A Bíblia diz que Jeremias desce e vê lá o oleiro trabalhando. Qual é a matéria-prima que o oleiro trabalha? Barro. Está lá o oleiro amassando o barro, tirando a impureza do barro, preparando o barro. E quando ele percebe que o barro já está na melhor forma para ele trabalhar, ele vai lá com a sua ferramenta, as suas rodas, e começa a alinhar, e começa a trabalhar, e começa a trazer a forma que ele quer. Mas Deus revelou algo tão profundo no meu coração que eu fiquei estagnada. Porque, entenda, se você conseguir captar o que Deus trouxe no meu coração, entenda, ali era só barro, mas o oleiro já sabia que vaso ia fazer, sim ou não? O oleiro já visualizava, pastor Manassés, o vaso. Ele já conseguia detectar a formosura, a beleza, a importância daquele vaso. Então, até o momento era só barro, mas o oleiro já tinha, quem sabe, um desenho na sua mente de como aquele vaso seria um vaso bonito, trabalhado, de honra, de excelência. E a Bíblia diz que Jeremias está lá observando tudo, porque Deus estava ensinando a Jeremias como ele ia tratar o povo de Israel. E quando o oleiro estava lá trabalhando com o vaso, diz a Bíblia que o vaso quebrou-se. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. Eu quero que você entenda e que você absorva essa palavra no teu coração. Ei, não foi o oleiro que ficou insatisfeito com a forma que ele deu para o vaso e aí ele quebra para fazer outro. Não. Foi o próprio vaso que quebrou-se na mão do oleiro. A Bíblia não diz, mas eu posso conjecturar e fazer você também pensar, por que não? Talvez, quando o oleiro apertou mais em alguma parte do vaso, o vaso ainda muito fragilizado, não aguentou e quebrou-se. Quem sabe, quando o oleiro quis trazer o vaso uma forma mais bonita, detalhada, o barro não aguentou e se dissolveu, se quebrou. E o Espírito Santo de Deus foi ministrando no meu coração que assim como esse vaso quebrou-se na mão do oleiro, assim é muitos de nós. Não estamos preparados, não estamos ainda prontos e temos pressa de sair da presença do oleiro. Talvez nós pensamos assim: eu já estou pronta, eu preciso ser enviada, eu preciso fazer alguma coisa porque eu já estou pronta. E não está, está no processo, ainda está sendo feito, ainda está se tomando forma. Precisa ainda ter o processo do forno, do cozimento, para tentar tapar todas as rachaduras, para fechar todas as arestas, para poder esse vaso agora ser um vaso de excelência. Mas às vezes o vaso não quer ter esse tempo, não quer. Esse vaso não quer estar na mão do oleiro. Queridos, e Deus vai ministrando algo no meu coração. Entenda uma coisa: o barro será sempre barro se não passar pela mão do oleiro, porque só o oleiro transforma o barro em vaso. Você está entendendo? Você será sempre barro, algo perecível, algo sem valor, algo descartável, se o oleiro não estiver moldando, se não estiver na olaria de Deus. Você não será o vaso que Ele quer que você seja. Então, deixa Ele fazer o processo. Não se apresse em sair, não. Deixa Ele fazer. Talvez Ele começou a fazer, já estava quase pronto e por algum segundo o vaso quebrou. Simplesmente caco sobre caco. Poderia o oleiro ter empurrado aqueles cacos para o lado? Sim ou não? Poderia? Ele é o oleiro. Ele poderia pegar um outro barro, outra matéria-prima. Deus estava ensinando a Jeremias e nesta noite Ele está ensinando a mim e a você. Ele não descarta, Ele não dispensa.
Talvez você ache que essa pessoa não tem valor, vou descartar. Essa pessoa já tentei de tudo e não deu certo, vou descartar. Deus está dizendo, não descarte, porque eu vou fazer um vaso, eu vou fazer um vaso especial. Ah, pastora, você não conhece, é um imprestável. Ah, pastora, você nem sabe, só me dá trabalho. Diz o Senhor, fica na posição, porque eu não leio, é quem muda, é quem molda, é quem faço, e é barro, continua sendo barro, mas se deixar que eu trate, vai ser vaso e vaso de honra, vaso de excelência. Deixe-se ser moldado por este oleiro que sabe exatamente como vai fazer com você, ainda que você esteja em cacos, ainda que você esteja em pedaços, ainda que você olhe para você e diga, não, eu não vou dar em nada, eu estou cansada, eu já estou, sabe, não tem mais, nem para mim não tem mais jeito. O Senhor está dizendo nessa noite para você, como oleiro que eu sou, especialista no barro, dou forma da maneira que eu quero, e para que eu quero, o vaso é meu, aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Se você não se deixar ser moldado por esse oleiro, você não vai passar de barro. Barro é algo mais barato. Qualquer esquina você cava a terra, joga uma água, vira um barro, sim ou não? Então barro. Mas sabe por quê? Porque Deus pega as coisas que não são para fazê-las ser. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Queridos, Jeremias está olhando, e aí Deus diz assim para Jeremias, você observou, o oleiro está na formação, trabalhando, a matéria-prima é o barro é barro, é barato, o barro não presta, o barro é descartável, mas eu não quero descartar, porque eu tenho uma forma para esse barro. Eu quero fazer um vaso de excelência, de honra com este barro. Eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu tenho um sonho para este barro. Ou de repente você só consegue enxergar barro, mas Deus está vendo vaso. Deus está vendo vaso. Vaso de honra, vaso de excelência. Deus está vendo onde você não consegue enxergar. Porque Ele é aquele que vê o amanhã. Aleluia! E você precisa entender que para o vaso tornar-se vaso, existe um processo, queridos. Um processo. Todo mundo conhece aqui o processo da lagarta, da borboleta? Conhece? Conhece? Talvez você esteja pensando assim, é milagre. Não, não é milagre. A lagarta não transforma-se em borboleta por causa de um milagre. A lagarta transforma-se em borboleta por causa do processo. É o processo que muda o tempo que ela fica naquele casulo. É tudo aquilo, é preparação. Há um processo naquilo. E quando ela se deixa ser processada, quando ninguém interrompe aquilo ali, o que acontece? Aquele casulo se desfaz e voa-se uma linda borboleta colorida e vai voar. Queridos, Deus quer fazer de você, aleluia, exatamente isso. Colocar você em lugar de honras, em lugares altos, em lugares de excelência. Mas é preciso você passar pelo processo. Não abandone o processo, senão você não vai viver o propósito. Saia daqui nessa noite com isso no teu coração. Para eu viver o propósito de Deus para a minha vida, eu preciso me deixar, aleluia, passar pelos processos que Ele tem na minha vida. Processo dói, claro que dói. Só sabe quem passa por ele. Mas vale a pena, porque o futuro que Deus tem para mim e para você não é futuro para se rastejar, mas é futuro para voar e voar alto. Aleluia. Queridos, a palavra do Senhor diz exatamente em Isaías 45:9. Vamos lá comigo rapidinho. Nós vamos fazer uma corrida bíblica mais rápida. Isaías 45:9, você vai ver o que Deus fala exatamente sobre oleiro. 45:9. Não pode de maneira nenhuma o barro questionar, contender. Não pode o barro ficar falando, eu quero ser assim, e faça um vaso de 1,5 metros. Não, eu quero ser um vaso gordinho, um vaso magrinho, eu quero ser um vaso pequenininho, eu quero ser um vaso grandinho. Não é o barro que diz para o oleiro como ele deve fazer. 45:9 diz assim,
olha, ai daquele que contende com seu Criador, um caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Ou seja, Deus está revelando para o profeta Isaías, contemporâneo de Jeremias, falando sobre o povo de Israel, dizendo: o povo quer tomar uma forma, está entendendo? O povo quer viver as suas vidas das maneiras que eles acham que deve ser. Eu tenho uma vida, eu tenho um padrão, um parâmetro, eu tenho um princípio, mas eles querem seguir as suas próprias vidas, da sua maneira, fazendo o que lhe agrada. Então o barro quer contender com o oleiro e pedir para o oleiro fazer da maneira que ele quer, como agrada. Você já ouviu pessoas assim como eu, dizendo assim: não, eu até vou servir a Jesus, mas eu vou servir do meu jeito. Não, eu até aceito Jesus, mas eu não vou largar isso. Eu vou até ser crente, mas eu não vou largar isso. Ou seja, eles querem servir a um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, formador nosso, da maneira que eles querem. E Jeremias contempla essa mudança total, ou seja, aquele barro totalmente entregue à mão do oleiro, o oleiro dando fome. E Isaías também que diz aqui: por que o barro vai dizer para o oleiro: olha, você vai me fazer assim, eu quero ser feito dessa forma e eu quero estar assim. Não, você não vai mudar nada em mim. Queridos, é necessário entender que o oleiro é quem dá a forma para o barro, e assim transforma esse barro em vaso. Talvez esse vaso tenha algumas deformidades que ele quer esconder. O oleiro, vendo, vai tirar, porque se não tirar, esse vaso não vai ser de excelência. O oleiro não vai ter um trabalho grande de fazer o vaso para depois esconder esse vaso porque ele saiu com defeito. Vai, igreja? Você acha que o oleiro vai investir tanto nesse barro, fazendo esse barro um vaso de excelência, para depois tanto escondido porque não saiu perfeito? Não. Enquanto esse vaso não estiver na estatura, na perfeição que o oleiro tem no pensamento, na sua mente, ele não descarta. Ele vai insistir, ainda que o vaso quebre-se, ele vai refazer. Ele vai refazer quantas vezes for preciso. E para a gente ganhar tempo, porque o tempo não espera, nós vamos falar um pouquinho lá, vamos pular lá um pouquinho, também ainda Isaías 29:16. Depois a gente vai dar uma saída do Isaías 29:16. Mas eu quero ler o 15 para você entender. Ai, esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Olha, e fazem as suas obras às escuras, ou fazem às escondidas, e dizem: quem nos vê? E quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse ao seu oleiro: não sabe. Deu para você entender aqui, em poucas palavras, o que o Senhor estava usando Isaías para dizer? Talvez o barro se ache no mesmo, digamos assim, grau do oleiro. Eu não sei se você está conseguindo captar a mensagem, porque nós estamos falando de elementos da terra, mas nós estamos trazendo para o ser humano. Você está entendendo isso? Que a gente está falando de barro, de oleiro, que é uma profissão, um ofício, mas nós estamos trazendo para o lado espiritual. O barro representa o homem, o vaso representa o homem depois que ele tem um encontro com Deus. Você entende assim? O barro é barro porque fomos feitos do barro, mas quando o Espírito de Deus entra em nós, nós passamos a ser vasos e vasos de excelência. Então o barro, ainda no barro, porque ele não é vaso ainda, ele não pode contender com o oleiro. Nem o oleiro, né, vai deixar também, quando ele for vaso, contender.
Sempre barro, sempre vaso, sempre oleiro. O oleiro está numa situação superior, criou. E o Criador, Ele não vai se permitir que eu e que você ficamos confrontando. Como seres humanos, tem muitos, às vezes, que colocam o dedo na cara do outro, e na cara do pastor, e confronta, e desrespeita. Mas Deus não se deixa escarnecer, queridos. A Bíblia diz que Deus é um Deus que não dá a glória dele para outro. Então você precisa entender que você é humano. É como disse aqui a nossa querida irmã Fran, ou para se rasgar, para se despernar, existe uma só coisa, é obedecer, amém? A Bíblia diz que o Senhor não quer mais que nós rasguemos as nossas vestes, como antigamente se rasgavam, se vestiam de sapos, iam para a cinza, nada desse ritual. O que Ele quer? O que Ele quer? Um coração rasgado. O que é um coração rasgado? É o coração obediente e temente ao Senhor. Então o barro não vai poder contender com o oleiro, é querendo explicação. Por que isso? Por que aquilo? Por que não seja assim? Por que não assim? Às vezes nós, como humanos, temos às vezes até algumas liberdades de dizer: por que você não faz assim? Ô pastor, não seria melhor você fazer assim? Saiba que são ideias, mas nem todas elas precisam ser recebidas, porque o pastor, ele recebe de Deus a orientação para passar para a igreja. Então, Isaías, Jeremias, todos eles estavam dizendo que o barro permanecerá barro, na mão do oleiro. Quem vai decidir é ele, quem vai curar as enfermidades, quem vai tirar as impurezas, quem vai fazer esse barro se transformar num vaso lindo é o oleiro. A função do oleiro é mudar a matéria-prima barro para uma peça de valor, de significância. Amém, queridos? Então, para a gente entender um pouquinho, vamos lá para Romanos, no capítulo 9, e no versículo 20. Olha que coisa linda. Apóstolo Paulo ensinando, dizendo assim: olha, mas, ó homem, quem tu és? Lembra que a gente estava falando só de barro, de vaso, de matéria-prima, de elemento da terra? Agora está falando sobre o homem, sobre a natureza humana, sobre a humanidade. Paulo diz assim: mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro? Você entende isso? Que como o barro nós estamos na dependência do oleiro. Aleluia! Olha, para dar mesma massa, fazer um vaso para honra e outro para desonra. Ou seja, para uns, talvez você não entenda muito isso aqui, mas a uns Deus chamou para destaque. A Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Você precisa entender que nem todos Deus chamou para ser pastor, nem todos Deus vai dar o dom da palavra para pregar. E não sei se você já teve experiência como eu, que quando você vê uma pessoa ocupando um lugar que não foi chamada para aquilo, não floresce, não frutifica, não acontece. A pessoa sofre, quer porque quer. Tem pessoas que elas querem ser o que Deus não chamou elas para ser. E aí elas ficam sofrendo, elas ficam debilitadas, elas estão cheias de deformidades, porque elas não deixou, ou ela não se deixou ser tratada pelo oleiro, e o oleiro decidir em que lugar vai colocar aquele vaso. Porque não é o vaso que diz assim: eu quero estar aqui. Quando você compra um vaso na sua casa, diga para mim, eu vou dizer a minha experiência, responda aí. Quando você compra um vaso para a sua casa, você já não decidiu onde você vai colocar esse vaso? Geralmente é assim. Eu estou precisando comprar 2 vasos, porque as minhas plantas estão crescendo, eu preciso trocar, e eu fico falando para o meu marido: eu preciso comprar um vaso maior, porque esse vaso pequenininho que eu ganhei até da minha amiga Mari, eu cuido muito das minhas plantas, e ela tomou uma forma que a planta não cabe mais no vaso. O vaso não suporta mais. Então eu preciso trocar de vaso. Qual é o vaso que eu vou comprar? Um vaso maior. Mas eu vou comprar e eu vou escolher aonde eu vou colocar. Não é a planta nem o vaso que vai dizer para mim onde ela quer ser colocada. Então, querido, às vezes nós precisamos entender isso. Deus foi revelando algo no meu coração, trazendo para a igreja, como ser humano, como pessoas.
Nós precisamos tomar muito cuidado, porque se a gente não deixar o oleiro fazer o vaso no tempo certo, o cozimento do forno certo, a possibilidade desse vaso quebrar e voltar para a olaria de água é muito grande. E se quebra, existe dores, sim ou não, Elisa? Se quebra, tem que voltar tudo de novo. Quando se esperasse só mais um pouquinho, sairia perfeito. Às vezes é a pressa de querer ser e fazer, quando não foi chamado, quando não está para aquilo. Você precisa entender e aceitar o plano do oleiro para a tua vida. E Deus foi trazendo algo muito profundo no meu coração, que às vezes, querido, como um vaso que saiu da mão do oleiro antes do tempo, saiu com deformidades, saiu com rachaduras. E o que é um vaso, trazendo para nós, irmãos cristãos, o que é um vaso com rachadura? É um vaso que ele até recebe, que ele até absorve, mas ele não retém nada. Sabe por quê? Porque entra e sai. Ele vem para a igreja, ele ouve a palavra, ele é ministrado, mas quando ele sai da porta para fora, nada fica nele, nada. Ele não sabe. Se você perguntar para ele qual foi a ministração, o que foi que o pastor pregou, quais foram os louvores, ele vai dizer: ouve isso, cantou isso, ouve aquilo, porque ele não absorveu, ele não reteve, ele não guardou. Ele até recebeu, o vaso até colocou algo assim dele, mas ele estava rachado, e da maneira que entrou, saiu, nada ficou. Então é um vaso vazio, é um vaso de desonra, não é um vaso que está cheio, transbordando, que vai ser de honra. E o que é ser honra e desonra? Um vaso de honra é um vaso que ele vai servir para alguma coisa, ele tem utilidade. Você está cheio de Deus, você recebeu a palavra de Deus, alguém chegou até você vazio, você vai lá e transborda naquele vaso, e aquele vaso também recebe. Mas se você estiver vazio, você vai ter alguma coisa para colocar no outro vaso? Não. Então, queridos, você precisa entender esse mistério. Mas vamos lá ainda para essa referência. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, ele diz algo muito interessante. Olha que Paulo diz assim: temos, porém, este tesouro. Que tesouro é esse? É o poder de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Nós, barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O vaso que passou pela olaria, que entendeu o processo, que deixou ser tratado pelo oleiro, que se quebrou-se na mão, mas ficou e ele refez de novo. É um vaso que sabe que a excelência que tem nele não é dele, mas é de Deus. Você está entendendo isso? Que o poder que tem nele não é dele, mas é de Deus. Que toda a glória é de Deus. Que não tem honra nem glória para ele, mas tudo é de Deus. Porque a sua funcionalidade é só uma: vaso. Mas ele é cheio da presença de Deus, ele serve para Deus, e é isso que nós precisamos entender, queridos, a excelência que está em nós. E para nós encerrarmos, entenda isso, segunda carta de Paulo ao Timóteo, no capítulo 2, nós vamos ler o 20 e o 21, e eu vou estar encerrando. Diz assim, Paulo instruindo a Timóteo: se nós fôssemos classificar Timóteo como um vaso, nós diríamos que ele era um vaso de excelência, um vaso de honra. Diz a palavra do Senhor assim, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira, de pau, de barro, uns para honra, outros porém para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Ou seja, Deus não quer fazer vasos para desonra.
De maneira nenhuma. Deus quer fazer todo vaso para honra. Como é que o vaso é de desonra? Quando o vaso não se purifica. Quando o vaso ele só recebe as impurezas. Quando o vaso dentro dele está cheio de lascívia, de luxúria, de maledicência, de porfia, de pecado, de ira, de inveja, de soberba, de glutonaria, de tudo que for impuro, esse vaso é vaso de desonra. Deus não fez vaso para desonra, Deus fez vaso para a honra. E Paulo instruindo Timóteo, ele diz assim: olha, Timóteo, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda obra e boa. Não é uma obra qualquer. Então, para a gente encerrar, vamos voltar lá para Jeremias e vamos entender exatamente o que Deus queria dizer para Jeremias. Jeremias, estou tratando com Israel. O povo está obstinado. O coração do povo é um coração rebelde. Mas Jeremias, eu quero te passar uma visão e uma revelação. E eu quero que você explique exatamente para Israel. Que assim como você viu, imagine Jeremias subindo agora da casa do oleiro, reunindo-se com a congregação e dizendo para eles: escutem, Deus me deu uma visão. E Deus mostrou vocês com o barro que está na mão do oleiro, mas que vocês precisam ser deixados, tratados, para se tornarem pessoas de excelência. Muitos desses vasos quebrou no manuseio, no tratar. Querido, quantas vezes nós vemos pessoas assim quebradas, porque elas não querem ouvir uma palavra de correção vinda de Deus. Ela acha que a palavra é do homem. E a Bíblia diz que Deus corrige aquele que ama. Deus, Ele nos corrige. Eu digo para você que a correção de Deus, ela sempre traz algo de excelência, porque é o cuidado, assim como nós pais fazemos com os nossos filhos. Nós nunca corrigimos nossos filhos para humilhar nem para envergonhar. Nós os fazemos exatamente para preveni-los de não passar por vergonha em outros lugares. Sabe, querido, às vezes eu fico vendo, comentava muito isso com o pastor Manassés por causa de um fato que ocorreu esses dias. O que é a indisciplina, o que é a falta de limite. Nós precisamos saber, queridos, que nós precisamos ter limites, ter disciplina. O pai precisa sim, um pai omisso, um filho não tem respeito por ele nem por ninguém. Um pai omisso, eu acho isso muito profundo, como educadora que eu sou, eu digo muito isso. Nós somos formadores de pessoas. A gente pega as criancinhas, claro que educação é do lar, mas o professor acaba não só passando conhecimento, mas também trazendo valores, educando. Nós pegamos uma criança, ela não sabe o que é certo nem errado, ela sabe, queridos. Ela só vai saber se você dizer. Você pega uma criança do tipo João ou de outra criança e deixa ele aí, ele atravessa essa avenida boa, vindo carros e mais carros, porque ele não tem senso de valores, ele não sabe se é perigoso para ele ou não. Então você, como um pai, tutor, genitor, você precisa guardião dizer assim: você não pode fazer isso, você não deve fazer isso, você precisa se comportar assim e assim. Deus é assim conosco. E eu digo muito que quando ama-se, ensina-se, corrige-se, porque você não quer que a outra pessoa pague mico, como a gente diz aí fora. Se você é meu amigo de verdade, você tem liberdade para dizer assim: olha, isso não ficou legal, isso não ficou bom, eu vou acatar. Sabe, querido, esses negócios que é meu amigo, é minha amiga, eu não vou dizer, eu vou deixar, sabe? Aí você, poxa, minha amiga viu que eu saí assim, com a calça pelos avessos, e não me disse. E agora eu estou aqui no metrô pagando amigo para todo mundo. Mais ou menos assim, é só uma ideia. Amigo que é amigo, ele aponta os defeitos, não para denegrir imagem, não para humilhar, mas para dizer assim: você pode ser melhor, você pode melhorar, você precisa melhorar. Essa roupa ficou boa em mim, olha,
Eu não vestiria. Eu não gosto. Mas se você gostar, fique à vontade. Mas a coisa está feia, metade das coisas está para fora. O manequim é 36 e a pessoa usa 40 e quer que seja lá. Aí você vai dizer, tá limpa, amiga. Você está sendo medíocre, você está sendo falsa, você não está sendo verdadeira. Você precisa moldar. Você precisa dizer, olha minha amiga, vamos fazer o seguinte, compra 40, melhor ficar mais folgadinho do que ficar muito apertadinho. Mas você está me chamando gorda? Não. Eu estou apenas dizendo para você o que de fato precisa ser feito. Porque infelizmente como humano, irmãos, nós temos uma caricatura muito deformada ainda da velha criatura. Parece que a mentira nos dá mais prazer do que a verdade. Parece que a mentira nos alimenta mais o ego do que a verdade. E eu costumo dizer, eu sempre disse para minhas filhas, que a verdade, ela sempre vai ser verdade, mas a mentira vai ser descoberta um dia, pode ter certeza disso. Você mente agora e mente. Eu conheci uma pessoa que ela mentia tanto, que ela mentia depois para encobrir aquela mentira, e depois ela cobria outra, e mentia, a gente sabia que era mentira, que quando ela falava uma verdade, a gente já não acreditava. Era um sócio que a gente tinha. Uma vez ele me colocou numa situação tão difícil. Ele traía a esposa e ele saiu da transportadora que a gente era dono com ele e foi para Cantaia com a funcionária. E eu fui para casa com meu marido, de boa. De manhã cedo, 6 horas da manhã, a mulher dele está ligando, fulano está trabalhando? Eu falei, não, eu não sabia. Fulano saiu ontem no mesmo horário que eu, mas ele não veio para casa ainda. Aí ele me liga desesperado, se a minha mulher ligar, diga que eu precisei liberar um caminhão que ficou preso lá em Santos, não sei o quê. Falei, já era, ela já ligou e eu disse que você saiu junto com a gente. Então, queridos, tem coisa, é claro que se ele tivesse me pedido, eu confesso para você que eu não ia mentir, mas eu ia omitir. Eu ia dizer assim, olha, sinceramente, eu vim sair da empresa com o meu marido e ele ficou por lá, não sei. Eu não ia causar uma confusão na vida deles. Mas não deu porque até eu fiquei preocupada. Aconteceu alguma coisa? Será que ele foi sequestrado? Será? Depois ele vem com maior cara de pau e diz assim, não, é porque eu dormi. Eu falei, gente, como é que pode? Então, queridos, você precisa tomar cuidado, porque a verdade dita uma vez é sempre verdade, mas a mentira você fica escravo dela, você fica refém dela. E Deus nos chamou para sermos verdadeiros. Amém, queridos? Deixe Deus moldar você. Seja barro na mão do oleiro, seja o tempo que for, para você ser feito um vaso de honra, para você viver de fato por excelência. Deus te colocar no lugar visível, no lugar de destaque, não que você queira. Não, eu quero estar lá em cima. Não canta nada, mas quer estar aqui em cima porque quer aparecer. É só um exemplo, tá, querido? Não prega nada, mas quer estar com o microfone na mão porque eu quero aparecer. Ei, nada disso. Você já aparece para a pessoa mais importante, que é Deus. Ele vê você no anonimato, ele vê você lá no seu quarto, ele vê você lá no tanque, lavando roupa, chorando, dizendo, Senhor, eu creio que tu vai mudar, tu vai fazer de novo um vaso de honra. Queridos, vamos deixar Deus ser Deus e vamos ser vasos, amém? Sem rachadura, sem deformidade. E se tiver, Senhor, eu aqui, trata mesmo, me ajude a aperfeiçoar. Eu preciso me libertar. Reconheça a sua limitação, reconheça a sua incapacidade, reconheça os seus defeitos, porque se você reconhecer, Ele vai fazer você ser honrado. Davi sabia disso, ele era rei, mas quando ele percebe que ele pecou e pecou feio, ele disse, não retire de mim o teu espírito, porque ele sabia que aquele vaso, sem a excelência do poder de Deus, era barro, sem valor nenhum. Amém?